a abrir a palavra do Senhor comigo? No Salmo 18. Um tempo atrás eu preguei a respeito desse salmo. Mas o Espírito Santo me atentou a retornar a esse salmo. Não vou entrar no contexto histórico dele, que se você quiser, é só você rever a pregação que eu detalhei um pouco mais, porque são as memórias de Davi. Mas essa manhã eu quero compartilhar alguns desafios que nós passamos na caminhada com relação às pressões que nós vivenciamos. E o Salmo 18, do versículo 32 ao versículo 36, vai nos dizer assim: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste um escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua clemência engrandeceu. Alargaste o caminho sob os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Quero ainda chamar a sua atenção, quero ler na versão NVI, que diz assim: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Amém? Feche mais uma vez os teus olhos. Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada por este dia, qual nós nos reunimos aqui como filhos e filhas para adorar ao Senhor, para engrandecer o teu nome, para cultuar a ti, Deus. Mas que esse tempo de palavra seja tempo de alinhamento, seja tempo de refrigério, mas de impacto também, de ruptura, Deus. A ruptura entre as nossas emoções e o Espírito Santo sobre as nossas vidas para trazer cura e restauração, Deus. Clamamos ao Senhor para que o Senhor possa nos tocar com o teu amor, Deus. Mas acima de tudo, com unção, porção dobrada da tua presença. Assim nós oramos em teu nome. Amém. E graças a Deus. Igreja, na nossa caminhada nós passamos por muitas experiências que tentam nos bloquear. Experiências que nos expandem, mas experiências também que tentam nos bloquear, que tentam nos paralisar. Sejam essas experiências de infância, sejam essas experiências na idade de adolescente ou até mesmo na idade adulta. Mas todos esses acontecimentos muitas vezes desencadeiam alguns traumas, reflexos, sentimentos de insegurança, de incapacidade, que muitas vezes se tornam fados na nossa caminhada, que muitas vezes pesam na nossa estrutura. E diante dessas experiências, nós acabamos por dar muito mais atenção à nossa dor. E por darmos muito mais atenção à nossa dor, nós interrompemos a jornada. Já viu quando eu e você estamos passando pela experiência de sentir dor em algum lugar? Parece que aquele lugar está falando no nosso corpo inteiro. Parece que aquela dor está irradiando para o nosso corpo inteiro. E tudo dói. Mas existe uma dor ali. Muitas vezes essa dor nos tira de nós o foco da jornada. Mas essa palavra nessa manhã, e eu peguei esse adendo do salmista, é para nos levar a um novo nível. E eu e você vamos precisar permitir que o Senhor nos sonde, permitir que o Senhor entre no nosso interior e que Ele possa transformar a nossa estrutura para que Ele possa nos curar. É essa cura que nós caminhamos e buscamos diante do Senhor. Ele quer nos atrair em todo tempo. E esse atrair do Senhor é para nos trazer para perto, é para nos limpar, é para restaurar a nossa estrutura, é para limpar a nossa mente, é para limpar o nosso coração, para que eu e você venhamos vencer no caminho entre o processo que nós vamos ter que passar. Uma coisa é, nós vamos ter que passar. Não tem como dizer, eu e você vamos ser, esqueci o termo aqui, vamos ser não poupados de passar por isso. Não, nós vamos passar por isso. Mas a questão é entender que o Senhor tem cuidado de nós, entender que Ele
quer nos levar para esse lugar de cura, de transformação, que Ele está conosco. Nós vamos passar, mas quando passamos com Ele é diferente. Quando Ele está conosco é totalmente diferente, é outra perspectiva, é outra estrutura, é outro tipo de reação. As pessoas estão mecanicamente, automaticamente acostumadas. Por isso que as pessoas se surpreendem com a nossa forma de reação às circunstâncias. Parece que nós não passamos lutas, não é assim? Quando as pessoas olham para nós e falam, não passam. E quando passamos, as pessoas falam, mas você não é crente? Mas nós também passamos. A diferença é a forma a qual nós reagimos. Porque entendemos que o Senhor está conosco. O Senhor traz o refrigério, o Senhor traz a força. O Senhor dá a estrutura, como nós somos ministrados aqui no momento da oferta. Nós vamos passar. A pastora disse, eu quero passar como Josué passou. Mas por quê? Vamos passar. Mas vamos ter experiência. Vamos ter experiência com Ele. E o grande chamado de Deus para nós é que nós nos tornemos pessoas, homens e mulheres que vão impactar o mundo. Que vem impactar a nossa cidade, que vem impactar onde nós estamos. Homens e mulheres que não retêm as sementes, mas que lançam, mas que frutificam, que depositam todo o seu potencial a fim de marcar vidas e a fim de marcar histórias. Eu e você fomos chamados para marcar vidas, primeiro para termos as nossas vidas marcadas e consequentemente para marcarmos vidas. E entenda nessa manhã que o amor de Deus é tudo aquilo que eu e você precisamos para atravessarmos os dias difíceis e para superarmos os desafios. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Essa palavra, enquanto eu lia e escrevia, o Espírito Santo dava um entendimento a respeito. Eu fiquei me lembrando, quando eu havia sido nomeada, minha primeira nomeação, havia terminado o culto, e era diferente daqui, obviamente, pelo número de pessoas. No final, nós ficávamos na porta. E aí, no final, uma irmã me abraçou e ela disse assim, pastora, Deus te ama muito. De início eu pensei assim, mas isso é óbvio. Mas ela não falou apenas uma vez, ela repetiu. Mas você não entendeu, Deus te ama muito, mas Ele te ama muito. O Pai te ama muito, e ela repetiu várias vezes. E essa repetição, para mim, naquele momento não fez sentido, mas eu entendi, porque era como se ela estivesse falando algo que era comum mesmo para mim, notório. Mas eu fui entendendo que a repetição daquela mulher, daquela irmã falando para mim que Deus me amava, era ela afirmando e trazendo esse ecoar, que eu já disse para vocês no domingo passado, era ela trazendo esse ecoar do amor de Deus, porque eu precisaria relembrar desse amor diante de todos os desafios que eu iria enfrentar. Porque eu e você sabemos que Deus nos ama, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas todos os dias precisamos lembrar desse amor. Ele está lá pronto sempre para expressar esse amor. Mas se lembre todos os dias de que Ele te ama. Porque isso nos faz atravessar os desafios, romper com as circunstâncias. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, Ele é o Deus que me reveste de força. Ele torna o meu caminho perfeito. Se Ele está falando que Ele torna o caminho perfeito, Ele está dizendo, existe imperfeição. Existem as curvas da jornada. Eu já disse aqui, a curva muitas vezes reduz a nossa velocidade. Quem não gosta aqui de andar em reta? Reta você coloca 100, 120 e vai embora. Desenvolve o carro, quarto e quinto e vai embora. A curva não, a curva torna o caminho mais demorado, vagaroso, cansativo, chato. Deus está falando aqui, olha, se eu estiver na jornada com você no caminho, se você entender o meu amor por você, você vai até estar no caminho em que tem curvas, mas se a minha presença estiver, você vai achar que ele está reto. Você vai achar esse caminho perfeito, porque eu vou estar nele. Eu vou endireitar esse caminho. Aparentemente ninguém vai perceber, mas os teus olhos e a sua experiência é como se eu estivesse endireitando esse caminho, e eu vou estar fazendo isso. O salmista vai falar, torna os meus pés ágeis, ligeiros. Habilidade, agilidade, mobilidade da corça. A curvatura das patas traseiras da corça possibilita que ela possa andar no lugar mais alto, mas também dá velocidade para ela fugir do predador.
Deus está falando com você, eu preciso trazer uma cura que é interior, mas também que vai refletir no exterior, que vai tocar em todas as suas articulações, trazendo movimento a você. Porque quando o inimigo tenta no nosso interior e não consegue, ele tenta no nosso exterior. Mas Deus está falando, olha, eu vou trazer proteção por completo. Eu vou cuidar de você por completo. Mas entenda que a promessa do Senhor, isso tem a ver comigo e com você. Tem a ver com o que Ele quer fazer comigo e com você. O salmista diz, Ele torna os meus pés ágeis como o da corça, sustenta-me firme nas alturas. Eu sei que Deus tem promessas de lugares altos para nós. Quem nunca recebeu essa promessa? Deus tem esse lugar para nós. Mas eu sei que muitas vezes essas alturas trazem riscos. E o Senhor está dizendo, eu vou estar lá. Eu vou te dar essa mobilidade, essa velocidade para você saber se portar, se movimentar em qualquer lugar que você estiver. Em qualquer lugar que eu te colocar, você vai saber se movimentar e reagir. Ele treina as minhas mãos. Esse versículo, o versículo 34, ele mexe com a minha estrutura. E eu creio que ele vai mexer também com a sua estrutura. Porque o salmista está dizendo, ele treina as minhas mãos, não é para mim mesmo. Ele treina as minhas mãos, não é para que eu possa me embelezar, para que as pessoas vejam o que ele está fazendo, não. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. É o Senhor te preparando. É o Senhor te dando essa destreza, essa força, essa habilidade, equilíbrio. E esse trecho me chama a atenção porque o arqueiro, quando ele pega o arco em suas mãos, é óbvio que existe um movimento da lança. Existe primeiro a estratégia de onde o arqueiro vai lançar a flecha. Existe primeiro o pensamento de onde a flecha precisa chegar. O flecheiro, ele vai precisar entender toda a atmosfera, porque o vento contribui muito para o alvo. Não tem como a gente pensar de uma forma inocente que o vento não contribui. Contribui sim, de todas as formas, seja com uma flecha, seja com uma munição, o vento influencia. Principalmente com relação à chegada, a inclinação do alvo. E aí pensar no flecheiro é pensar de que ele está levando tudo isso em consideração, o ambiente, o vento, e ele está com foco no alvo. Mas o flecheiro, ele sabe muito bem das flechas que ele tem na aljava. Porque o flecheiro, ele guarda essas flechas, mas ele não esquece dessas flechas. Porque o flecheiro, ele sabe muito bem do que ele carrega. O flecheiro, então, com o seu arco nas mãos, ele faz o movimento de pegar a flecha na aljava e de posicionar a flecha no arco. Mas a flecha, ela não vai por si só. Ela não vai por livre e espontânea vontade. O flecheiro traz a flecha para perto do peito. É a pressão que muitas vezes eu e você vivenciamos, e essa palavra é sob pressão. É a pressão que muitas vezes eu e você vivenciamos. Parece que estamos sendo esticados até o extremo e ao limite da nossa estrutura. Mas quando eu vejo esse versículo do salmista dizendo a respeito desse arco de bronze, que treina os braços para isso, é essa experiência do flecheiro, dele trazer para perto a lança, a flecha. E quanto mais ele estica, mais ele está projetando a flecha. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode até pensar que não vai resistir de ser esticada de um lado ou do outro, mas o Senhor está te trazendo para perto. Se você estiver na presença dEle, Ele está te trazendo para perto. Aparentemente você acha que não vai suportar, mas é a linha do amor do Senhor te trazendo para Ele, te preparando para ser lançado pelo vento do Espírito. Eu acabei de te dizer que o vento interfere, mas existe um vento que é poderoso, que é o vento do Espírito. E quando ele é alinhado com a percepção do flecheiro, isso é perfeito. E a conclusão é satisfatória e bem-sucedida, porque é Deus no comando. Por isso eu preciso te dizer isso. Não fique com medo, ou que o seu coração venha ficar temeroso. Não se aflige,
Porque eu sei, pressões nós vamos passar. Vamos, inúmeras. Mas em todas elas, se nós entendemos o amor de Deus para conosco, nós saberemos e teremos a certeza de que Ele está conosco. Muitas vezes, vamos ser sacolejados. Vamos ser chacoalhados. E muitas dessas vezes, por Deus. Deus vai nos pegar pelo braço. Vai dar aquela sacolejada no sentido, acorda, desperta. Desperta. Porque eu preciso que você esteja atenta a tudo que eu vou fazer. Tem pessoas que pela manhã começam ainda no download, não é assim? Eu sou assim. Pela manhã eu sou mais reservada, eu sou quieta. Porque eu estou fazendo download ainda, sabe? Eu estou dando uma alinhada ali na massa cinzenta. Tem pessoas que não, que já levantam, né? Igual o Jana, positividade, bom dia, bom dia, bom dia. Que eu falo que ele é a pessoa que é a positividade da nossa caminhada. É o bom dia, bom dia, bom dia. Tem pessoas que são assim. Mas a questão toda, que você precisamos entender aqui, que Deus não nos quer sonolentos. Porque quando ficamos sonolentos, perdemos a percepção do que está à nossa volta. Deus quer nos despertar. Para que você não perca nenhum detalhe do que Deus vai fazer. Ele está dizendo para você, eu preciso te dar uma sacolejada, porque você precisa estar com seus olhos completamente abertos. Completamente abertos. Para entender o que eu estou fazendo. Entender o que eu estou fazendo. Se você entender o que Deus está fazendo, você vai permanecer. E você vai conseguir concluir e viver o que Ele fez. Concluir e viver o que Ele fez. Não é fácil reagir sob pressão. Não é fácil reagir quando a nossa mente ela está em dúvida, quando o nosso coração muitas vezes está endurecido pela falta de esperança. Mas mesmo num contexto difícil, mesmo num contexto diferente do qual nós havíamos planejado ou desejávamos, nós podemos crer e acessar as águas profundas do Espírito Santo. Tanto descansar no vento do Espírito, mas também mergulhar o mais profundo nas águas, na pessoa do Espírito Santo, para que nós venhamos viver a transformação que está disponível para nós todos os dias. Todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo está disponível, está disposto a nos receber, para que eu e você tenhamos novas experiências com Ele. Todos os dias, para renovar as nossas vestes, renovar a nossa estrutura. Quando Jesus diz em João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. É essas experiências que o Senhor está nos chamando para viver. Se você mergulhar em mim, mais de mim você vai ter. Porque quando nós mergulhamos, nós não saímos secos desse mergulho. Uma coisa é pensar, é conhecer o lugar em que estamos, de começar com a ponta dos pés, começar nos joelhos, começar então no quadril, e aí mergulhar. Mas se eu e você mergulharmos, não tem como sairmos secos. É o convite que o Espírito Santo está nos fazendo nessa manhã. Se você estiver disposto a mergulhar, você vai ter dessa minha presença em você. E quanto mais você mergulhar, mais de mim você vai ter, mais de mim vai fluir de você. Jó também vai dizer no capítulo 14, versículo 9: com cheiro de águas ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Não está falando que é um ramo plantado, está falando como se fosse ao cheiro das águas. Precisamos dessa presença. Precisamos do Espírito Santo. Não tem como caminharmos sem Ele, diante de tudo que nós temos enfrentado. Se estivermos mergulhados nessa presença, Deus sempre vai revelar o seu melhor. Sempre. Não é à toa que uma das experiências da corça, quando ela está se sentindo ameaçada, é imediatamente procurar um lugar onde ela possa submergir, entrar na água, porque a água espanta o cheiro. Deus está falando, eu estou aqui, você pode mergulhar, você pode ter mais de mim. Você pode buscar da minha presença. Eu sei também que não é fácil renascer quando a nossa alma está totalmente quebrada e que a gente precisa pegar os cacos. Não é algo que nós gostaríamos. Não é algo tão natural assim nós pegarmos os cacos.
Mas o Espírito Santo, Ele está nos dando essa oportunidade de recolhermos todos esses cacos de frustração e deixarmos com que o óleo dele passe sobre as nossas vidas para que Ele possa nos reconstruir, para que a mão dele possa nos moldar mais uma vez. As circunstâncias, os traumas vão ser como pancada na nossa vida. Podem rochear a nossa estrutura, mas Deus é aquele que quebra e refaz de novo. E é o interesse de Deus para nós. É tão lindo pensar o que o olheiro faz com o vaso, porque se fosse remendo, nós continuaríamos a olhar para os remendos e lamentar os remendos. Mas Deus fala, eu vou fazer de novo. Eu vou refazer. Para que quando você olhe, você não vai ver remendo. Você vai até lembrar, aqui tinha, mas já não tem mais. Aqui jaz, não tem mais. Porque Deus sarou. Deus sarou. Mas quanto mais eu e você dependermos de Deus, quanto mais eu e você formos dependentes de Deus, maior será a nossa capacidade de reagir às adversidades. Quanto mais dependentes nós formos. Porque sempre será o Espírito Santo agindo. Então não comprometa o seu crescimento, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, pela mentira de que você não vai conseguir. Quantas vezes essas vozes ecoaram nos nossos ouvidos, penetraram na nossa mente, no sentido, você não vai conseguir. Quem disse que isso é para você? Quem disse que essa era a sua oportunidade, que essa era a sua chance? Você está vivendo sob pressão. Quem disse que esse seria o seu momento? Ah, meu querido, se você entendesse, se nós entendêssemos, e eu creio que essa palavra vai trazer esse despertar no seu coração, o que é viver sob pressão, você vai dizer, pai, eu estou entendendo o porquê dessa pressão. E eu quero que o Senhor abra espaço para o meu milagre. Eu desejo que o Senhor, e eu peço ao Senhor por misericórdia, que o Senhor possa abrir espaço para o meu milagre. Mas tenha a coragem de dar o primeiro passo. Tenha coragem de romper dando o primeiro passo, porque essa é a primeira ação que o Espírito Santo espera de nós. Porque a palavra vai dizer que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o fim. Até o fim, até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ele iniciou essa boa obra, então dê o primeiro passo. Não duvide. Não tenha medo, não se paralise. Eu sei que é difícil a gente sair da nossa zona de conforto, eu sei. Quando as coisas estão tranquilas para nós, eu sei. É difícil. Eu sei também que não é fácil dar o próximo passo. Mas para que você possa iniciar a caminhada, você precisa dar o passo. Tem muito desafio ainda para quem está na ponta da raia, da piscina. Existe ainda o mergulho, ainda existe o desenvolvimento do corpo na pressão da água. Mas se você foi treinado, você está apto para esse mergulho. Se você está treinado, a sua estrutura suportará esse momento. E eu preciso ainda te dizer, francamente, eu acredito que você foi feito para ir além do ponto em que você está hoje. Deus te criou para ir muito mais, para ir além. Então dê o primeiro passo. Ninguém pode dar esse passo por você. Ninguém, eu não posso dar esse passo por você. Eu posso trazer essa palavra de motivação. Posso sim te dar uma empurrada. O Espírito Santo, mas que o Espírito Santo possa soprar numa velocidade que você dê esse primeiro passo. Sabe aquele passinho que a gente desequilibra e dá a mais? É isso. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É o apóstolo Paulo falando. É esse lugar de liberdade. É esse lugar de vivenciar o propósito de Deus. Deus está falando, eu preciso que você se levante dos escombros. Eu preciso. Para que você cumpra o propósito. Ele vai usar tudo na sua vida. Tudo. Tudo. Ele vai usar as nossas crises. Ele vai usar o caos. Ele vai usar o tumulto, a bagunça, a dificuldade. Tudo. Sabe para quê? Para Ele imprimir a porção dele em nós. É isso que Ele vai fazer. Ele vai transformar tudo isso para imprimir a porção dele em nós. Tem como eu e você temos uma visão total do amanhã? Não. Por que eu estou falando total?
A palavra vai dizer que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, do altar. Mas eu e você fazemos alguns planos. No dia de amanhã você já colocou no seu cronograma aquilo que você tem que fazer no seu trabalho, na sua vida pessoal. Mas eu e você não sabemos se tudo isso vai concretizar. A esperança é que sim, porque vamos orar e entregar isso ao Senhor. Mas não tem como termos uma visão total, plena do futuro. Nós programamos, nós planejamos. Mas o amanhã, você sabe muito bem que a Deus pertence. Que o amanhã, Ele cuida de todas as coisas. Mas, se eu e você não temos essa visão total do amanhã, eu e você precisamos entender que com Deus, sempre é possível dar o próximo passo, mesmo sem saber do amanhã. Você já ouviu a respeito disso? Porque no amanhã o Senhor já está, e Ele está te esperando lá. Ele está cuidando do seu hoje, Ele está presente aqui, não é à toa que Ele é onipresente. Ele está aqui, mas o amanhã, Ele já preparou. Ele já está lá. Por isso que eu estou te falando que Deus usa tudo aquilo que nós vivenciamos para a glória dEle, para resplandecer o poder, o mover dEle em nós. Por mais que não sabemos do amanhã. Mas eu ainda continuo a dizer, não deixe essa lista interminável de situação te impedir de responder o chamado de Deus na tua vida. Porque nós temos uma lista de afazeres, uma lista do amanhã. Mas não impeça também que essa lista que vem com ela um apêndido, uma emenda aí, com situações de crises e obstáculos, não permita que esse apêndido venha te afastar, ou venha reduzir a sua velocidade, ou te impeça de responder à voz do Senhor. Saia do ponto de partida. Não adianta eu e você ficarmos no ponto de partida, apenas observando ou deslumbrando aquilo que está acontecendo aos nossos olhos. Saia do ponto de partida, porque a palavra já diz, é partida. Não é ponto de permanência, é ponto de partida. Ouse, dê um passo. Tudo aquilo que um atleta realiza da largada ali, é o resultado, é fruto de sua coragem, do seu desempenho, da sua dedicação. Mesmo que ele tenha tido um bom treinador, mesmo que ele tenha se preparado da melhor forma possível para vencer a corrida, ele só vai ter sucesso se ultrapassar a linha de chegada. Mas entenda que entre a linha de partida e a linha de chegada existe a palavra de perseverança, existe a palavra de coragem, existe a palavra de permanecer. Isso é familiar para mim e para você. Quantos de nós muitas vezes não estamos nessa corrida? Quantos de nós não temos que observar muitas coisas ainda nessa corrida? E olha que dentro dessa corrida levantarão opositores, levantarão circunstâncias, e esses opositores é a tristeza, muitas vezes é o estresse. Coloque estresse nisso. Crises emocionais, perdas, frustrações, cansaço, decepções. O corredor está ali, se preparou para aquela corrida. Mas quando o corredor está chegando na linha de chegada, muitas vezes ele não tem a mesma dopamina, a endorfina lá do início. O corpo já está se desgastando na jornada, mas ele sabe, ele precisa passar a linha. Ele precisa romper. Ele precisa vencer as frustrações. Ele precisa vencer as perdas, as crises. Por quê? Ele enxerga em tudo isso a possibilidade de crescimento, a possibilidade de romper, porque o corredor está pensando, ele não está apenas ali movimentando os seus pés e o seu corpo. Ele está rompendo com tudo isso que está sobre a sua carne, sobre a sua estrutura. Joyce Meyer vai dizer: eu posso não estar onde gostaria de estar, mas estou feliz por saber que estou a caminho. É isso que nos move, é saber que nós estamos a caminho. Gostaríamos de estar onde estamos? Não. Passar o que estamos passando? Não. Se pudéssemos escolher, traçaríamos ali, para o Senhor. Eu sei disso. Eu já brinquei uma vez como vaso, nós gostaríamos até de dar pitaco para Deus, como é que a gente gostaria que fôssemos. Não é assim? Senhor, afina aqui, alaga aqui, aumenta aqui, Senhor. Joga um pouquinho mais de centímetro para dar uma crescida. Sou tamanho compacto, tamanho universal. Eu sei.
Eu sei disso. Mas entenda, e essa frase da Joyce Meyer falou muito ao meu coração. Eu sei que nós podemos estar onde não gostaríamos de estar. Mas em entender que a alegria do Senhor é a nossa força, porque está nos apontando aonde nós vamos chegar. Está apontando. Podemos já ver o flash de luz lá apontando esse lugar. Mas eu te disse a respeito de vivermos sob pressão. Viver sob pressão é estar disposta a sermos transformados. E precisamos ter coragem para vivermos essa transformação. Tenha coragem para isso. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas tenha coragem. Essa palavra de encorajamento aqui. Pastora, mas a pressão é tanta que está fazendo com que a minha estrutura chore. O choro já saiu da minha estrutura, já está na minha face. Chora também, porque os corajosos e as corajosas choram. Não tem problema chorar. Chorar faz bem. Coloca para fora. Porque a palavra diz que Deus recolhe todas as nossas lágrimas. É isso que consola. Deus recolhe todas as nossas lágrimas. E por que a gente vive sob pressão? Já parou para pensar nisso? Porque as zonas de conforto são lugares limitados para nós. Então Deus sempre vai nos levar a esses lugares de pressão para expandir a nossa estrutura. Os lugares de conforto são familiares para nós. Quando as coisas estão totalmente favoráveis, confortáveis, nos lugares onde nós trabalhamos, a nossa forma de agir, a nossa forma de viver, quando tudo está dessa forma que eu acabei de citar para você, nós agimos com a nossa própria força. Nós agimos com o nosso braço. Nós agimos com a nossa capacidade. Mas quando as coisas saem do controle, quando a nossa estrutura não aguenta mais, é aí que Deus entra em ação. Mas eu estou te dizendo nessa manhã que não é para você esperar a sua força acabar para você buscar o Senhor. Eu estou te falando para você fazer isso agora. Fazer isso agora. Se você está vivendo sob essa pressão, faça isso agora. Entrega para Ele, porque você vai parar de viver na força do seu braço, como o salmista vai dizer. A nossa vitória, aquilo que nós conquistamos na caminhada, não vai vir pela força do nosso braço. Não é pela força do cavalo, do cavaleiro. Não é. É pela força que vem do Senhor. É esse lugar de confiança, de entrega que Deus está nos levando. Ele quer nos tirar dessa zona de conforto. Mas para nos tirar da nossa zona de conforto, Ele vai usar a pressão. É fácil viver a pressão? Não. A pressão vai nos fazer chegar no limite. Mas quando nós chegarmos no limite, pensa na panela de pressão. Quem tem aí a facilidade da cozinha, pensa na panela de pressão. Hoje a gente tem o avanço da tecnologia, que é a panela de pressão elétrica, que você coloca lá o time, ela já apita para você, para de cozinhar, tira a pressão e pronto, acabou. Mas pensa comigo, existe algo que está fora, existe algo dentro que está sofrendo a pressão. E para quê? Cozinhar. Para aquilo que é duro se torne o quê? Macio, maleável. Por que a gente passa por pressão? É para o nosso coração duro se tornar maleável na presença do Senhor. E a pressão não é uma pressão de exposição. A pressão que Deus faz conosco é Ele dizendo: eu estou te protegendo, porque a pressão sou eu em você. Quanto mais pressão eu faço, mais na sua estrutura eu mexo. E quanto mais na sua estrutura eu mexo, mais espaço você abre para o meu impacto. Mais espaço abre, mais macio a gente fica. Não é à toa que a gente fica sensível nos momentos de dificuldade. Quando eu e você estamos passando por luta, ficamos sensíveis demais. Estamos atentos a tudo aquilo que Deus está falando. É Deus dizendo: eu estou usando essa pressão para que você chegue no ponto certo para eu te usar. Não é para você se usar, é para você chegar no ponto certo para Ele te usar. É esse lugar. Eu sei, é fácil? Não é fácil. Mas existe uma frase de uma americana, Christine Caine, que ela vai dizer: é impossível chegar ao fim se você desistir no meio. É impossível chegar no fim se você desistir no meio.
Escolha dar o primeiro passo, para que você possa chegar no meio e concluir a jornada e chegar no fim. Não pare, não desista, não tenha medo de dar esse passo. Interessante porque essa frase me faz pensar na experiência dos discípulos. Indo para Betsaida, quando Jesus despede os discípulos, já havia feito a multiplicação, você sabe desse texto, já havia feito a multiplicação. Jesus se retira para orar, sobe ao monte, vai orar e despede os discípulos. Fala para os discípulos subirem no barco, atravessar. E aí, no meio do caminho, eles são atingidos por uma tempestade. Você sabe muito bem que os discípulos se assustam ali e questionam, é um fantasma? Pedro vai ter aquele momento de embate ali com Jesus e vai dizer, então se é tu mesmo, faça ir ter contigo. Jesus fala, vem, Pedro vai. Quando ele vê lá o bater do vento, das ondas, ele submerge. Mas existe uma palavra antes disso sobre a vida de Pedro. Coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus deu àqueles homens um destino. Jesus te deu um destino. É chegar do outro lado. Vamos passar como corredor pela tempestade? Vamos. Como corredor de maratona? Vamos. Vamos passar por dificuldades como uma atleta, atravessando aí a piscina? Vamos. Mas ele está dizendo, se eu te disse que o seu destino é do outro lado, o que você vai passar aqui não vai te parar, não vai fazer com que você venha perecer na jornada, mas é para te dar impulso para chegar do outro lado. Eu tenho entendido muito isso com Deus. O processo não tem a ver, a nossa questão de vida não tem a ver com a bênção, tem a ver com o processo. Porque o processo ele vem para que nós venhamos entender como vamos chegar do outro lado. É o ponto, é o impacto de reação. É o que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Era o período, o tempo de reação até chegar do outro lado. Qual era a garantia de Jesus chegar do outro lado? Eles iam chegar, porque tinha uma palavra. Você vai chegar, porque existe uma palavra. Sob pressão, você vai chegar, porque você está debaixo dessa palavra. Faz parte do plano de Deus. Faz parte. Quantas coisas Deus prometeu aos homens e mulheres, a sua palavra. Ele cumpriu. Ele cumpriu. Da parte de Deus, Ele cumpre todas as coisas. Mas não saia do processo. Não saia de onde Deus te colocou, porque se você sair, você não vai ver se cumprir. Não tem como. E às vezes a gente culpa a Deus por não ter se cumprido, mas não tem a ver com Ele, tem a ver conosco, o cumprimento dessa promessa, no sentido de permanecermos na jornada. É dessa forma. É Deus dizendo para os discípulos, vão para o outro lado. Eu sei que o vento forte vai tentar tirar essa voz. Eu sei que o vento forte vai trazer medo, no sentido de, será que nós vamos chegar do outro lado? Você vai chegar do outro lado. Existe a canção, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Ah, meu querido, começa a olhar do outro lado. Se você está atravessando o Mar Vermelho, se você está olhando o Jordão, atravessa. Se você está como Moisés, se você está como Jacó, eu não sei, como os discípulos, atravessa. A ordem é atravessar, então atravessa. Atravessa. Só não pare. E não deixe de dar o primeiro passo, porque você precisa dar o primeiro passo. É esse lugar. É esse lugar que o Senhor tem para você, para falar contigo, para te levar nesse tempo de experiência. Mas algo também me chama a atenção diante dessa palavra, porque a história que Deus está escrevendo em você, ela não poderá ser vivida por mais ninguém. Essa história é sua. Essa história é sua. Eu sei que existem pessoas que vão abrir os caminhos, desbravadores. Mas a história que Deus tem para você, como para todos, é única. É única. Não é à toa que você tem um DNA, não é à toa que você tem a sua digital. Sabe por quê? Deus age com exclusividade. Exclusividade. Tem coisas que Deus quer liberar sobre a tua vida, que é para você. Não saia desse lugar que Ele tem para você. Viva essa exclusividade. Pastora, mas e as experiências que eu estou vivendo? Porque a nossa tendência é fazer a comparação do irmão, né?
Irmão, não está passando o que eu estou vivendo. Não é o mesmo nível do que eu estou carregando, das minhas experiências. Deixa eu te falar uma coisa, a sua experiência é sua. E as experiências que nós passamos pavimentam o caminho. Pavimenta. Ela é única também. Eu sei, é semelhante. Sim, tem algumas semelhanças, sim. Mas só você sabe das lutas que você enfrenta. A intensidade que você enfrenta. Eu posso muitas vezes trazer uma experiência que se assemelha com a sua para edificar a tua vida. Mas só você sabe o que você passa. E Deus sabe também o que você passa. Mas entenda que tudo isso é para pavimentar. Para que você tenha agilidade, movimento. Eu volto lá no início da palavra. Como eu te disse, que nada melhor do que correr numa reta. É isso que Deus faz no nosso caminho. Mas eu preciso ainda te convidar nessa manhã a dar o primeiro passo e a continuar a jornada vivendo pela fé. Vivendo pela fé, mesmo sob pressão. Viver pela fé. 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao 18 vai dizer: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Eu sei que você olhou no espelho antes de sair de casa. Eu sei que você deu aquela checada, aquela conferida. Eu sei que às vezes a gente consegue dar uma maquiada de um lado e do outro no nosso exterior. Mas a palavra do Senhor acabou de nos dizer. E esse é o vento do Espírito para te tirar desse lugar da partida, para você dar o primeiro passo. A palavra está dizendo, o nosso exterior pode estar até desgastado. Mas a gente não para. A gente não para, porque o nosso interior ele é renovado dia após dia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é a causa de nós não sermos consumidos. É o Senhor dizendo, eu vou trazer renovo sobre você, sobre a tua estrutura. Eu vou trazer, você está sendo pressionado, você está sendo esticado. Mas enquanto eu estico, a presença vai entrando, a água do Espírito vai entrando. Enquanto mais entra, mais mole eu e você vamos ficando. Não frágeis ou vulneráveis às coisas externas, mas a presença do Senhor dizendo, faz o que o Senhor quiser. Eu agora não estou mais no controle, faz o que o Senhor quiser, Deus. Porque eu sei que o meu interior, a tua presença satisfaz. No meu interior, a tua presença fortalece. É essa figura, é essa imagem que o Senhor quer imprimir em nós. Se não apenas a imagem, mas essa experiência do nosso interior ser renovado dia após dia. É por isso que nós estamos de pé. É por isso. É por essa palavra, é por esse Deus. Comece a olhar com os olhos da fé. Comece a viver pela fé. Eu sei que o caminho é longo. Você está ainda no ponto de partida. Mas dê esse passo pela fé. Não fique onde você está. Ouse na presença do Senhor. Sabe por quê? O seu propósito está em jogo. Aquilo que Deus quer fazer com você está em jogo se você não der esse primeiro passo. E Deus está lutando pelo seu propósito por você também. Por isso, não se contente em apenas enxergar o propósito, mas persista em alcançar o propósito. Dê o passo para alcançar esse propósito. E é por isso que nessa manhã eu preciso te fazer esse convite. Porque eu sei, eu falei aqui da corça, eu falei do flecheiro, do arqueiro. Eu falei de coisas que trazem desgastes estrutural para nós. Eu te disse isso. Mas eu estou fechando essa palavra, concluindo essa palavra te dizendo, o nosso exterior vai desgastar. Vai. Mas o nosso interior, esse não. Esse não vai. Porque nós estamos escondidos debaixo das asas do Deus onipotente. Nós descansamos debaixo dessas asas poderosas. Esse lugar que o Senhor tem para mim e para você. Eu quero te convidar a se colocar de pé.